Graça e paz, sou Anilton Oliveira, você está no canal Firme Propósito e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma epístola pouco falada, pouco estudada, segundo alguns teólogos. É a epístola de Judas. Vamos observar dois aspectos nesta carta, autoria e objetivos. Então, muita atenção, Bíblia na mão e vamos lá para o nosso vídeo conversarmos sobre a carta de Judas. Então, antes de entrarmos nos detalhes da autoria e objetivo da carta, conversar um pouquinho porque eu acho que esse livro é pouco estudado. Primeiro, ele é um livro curto, mas eu acho que não é isso. Para mim, a impressão que eu tenho é que o nome, Judas, geralmente associado ao apóstolo que traiu Jesus. Mas é importante a gente destacar que Judas era um nome comum na época de Cristo. Inclusive, havia outro apóstolo com esse nome, além de Judas Iscariotes. Mas esse outro apóstolo com o nome Judas também não foi o autor desta epístola que nós vamos estudar, certo? Mas, para mim, esse nome acaba atrapalhando um pouco a leitura. Por exemplo, vamos pensar assim: quantas pessoas com o nome Judas você conhece? Talvez uma, duas ou nenhuma. Por quê? Porque é um nome que, devido ao apóstolo que traiu Jesus, há uma certa resistência a este nome. O que não deveria acontecer, porque Judas, como eu disse, era um nome muito comum na época de Cristo. Inclusive, nós vamos observar que este homem, este escritor da carta de Judas, era alguém muito próximo a Jesus. Então, o primeiro aspecto que nós vamos olhar sobre a autoria é quem era Judas. Ele mesmo se apresenta ali no versículo 1 e ele diz: servo de Jesus Cristo. Olha como ele se apresenta: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então ele se apresenta como servo de Jesus. Isso é algo interessante porque, como nós vamos observar já, Judas era irmão de Jesus, mas ele se apresenta como servo de Jesus. Sobre sua irmandade, ele se diz irmão de Tiago. Tiago, é importante a gente pontuar que esse Tiago não era o apóstolo Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Não. Esse Tiago era escritor da carta também, que vai com esse nome, a carta de Tiago, e também era irmão de Jesus. Mas se olharmos a carta de Tiago, igualmente ele não se apresenta como irmão de Jesus, mas como servo de Deus e servo de Jesus. Isso por quê? Porque tanto Judas quanto Tiago trazem em si esse aspecto humilde. O que caracterizava eles a serem ouvidos, a serem escritores do Novo Testamento, de livros que compuseram o Novo Testamento, não era o fato de ser irmão de Jesus, mas sim o fato de serem servos de Jesus. E Judas se coloca como irmão de Tiago porque, na liderança da igreja de Jerusalém, Tiago foi um dos líderes, E aí, novamente, eu digo, não confundir esse Tiago com o irmão de João, filho de Zebedeu, porque Tiago, filho de Zebedeu, morre ali no capítulo 12 de Atos, e como ainda verificaremos, no capítulo 15 de Atos, nós temos Tiago como um dos líderes, certo? Então, Judas se apresenta como servo de Deus e irmão de Tiago. Muito importante ele se apresentar como irmão de Tiago, porque Tiago era muito bem conhecido nas igrejas. Inclusive, ele foi um dos que assinou a carta que foi enviada aos gentios, autorizando ali a viagem missionária de Paulo. E aí, vemos aqui em alguns textos bíblicos, principalmente aqui em Marcos 6:3, a comprovação de que Judas era irmão de Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, olha só, Tiago, de José, Judas e Simão?
e não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então aqui nós temos o contexto da Galileia, o ministério de Cristo, onde observamos que Jesus tinha dentre seus irmãos um com o nome Tiago, outro com o nome Judas, e na carta de Judas ele se apresenta como servo de Jesus e irmão de Tiago. Certo? Então aqui nós temos essa verificação da irmandade de Judas com Jesus. E aí novamente enfatizando o caráter da humildade, que de fato é o que tornava Judas hábil para ensinar a igreja. Era o fato de ser servo de Jesus. Assim, a carta de Judas revela a importante relação familiar entre Judas e Jesus, destacando a incredulidade do irmão. É isso mesmo, incredulidade. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que durante o ministério de Cristo, o tempo que ele ministrou, os 3 anos de ministério, os irmãos de Cristo não acreditavam nele. Os irmãos de Jesus não acreditavam que ele era o Cristo. Olha João 7, 5 a 6. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem mesmo seus irmãos. Aqui está falando do momento onde Jesus ia até Jerusalém, né, a Páscoa, e seus irmãos queriam que eles fossem se mostrasse ao mundo se de fato ele era essa pessoa famosa que estava ali percorrendo ali a Galileia, né? Então nem mesmo seus irmãos criam nele. Então esse é um fato bíblico, e dentre esses irmãos que não criam temos Tiago e temos Judas, que viriam a crer depois, no futuro. Isso é um fato importante também da vida de Judas, do escritor desta carta. E aí voltamos aqui a falar que Tiago era um dos líderes. Verifiquemos aqui Atos 15, um ponto que nós já falamos no início, mas eu quero deixar bem claro para você que Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu, ele foi morto por Herodes, decapitado ali em Atos, salvo engano, capítulo 12. Já em Atos capítulo 15, nós temos o relatório de Paulo e Barnabé voltando de uma viagem missionária, né, que ministrando aos gentios, e isso traz ali um alvoroço sobre a igreja, e os apóstolos, a liderança da igreja, juntamente com outros líderes, se sentam para deliberar. E agora, o que vamos fazer com a conversão dos gentios? E aí, olha o que diz aqui Atos 15, 13. Depois que terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. E aí eles começam a relatar, né, várias situações vivenciadas pelos apóstolos, agora também por Paulo, por Barnabé, e eles dão as mãos a Paulo e Barnabé e autorizam essa ministração aos gentios. Então o que eu quero destacar aqui? Tiago como um dos líderes da igreja. Em Gálatas também Paulo vai falar, né, desse evento aqui, colocando Tiago como um dos líderes da igreja. Alguns falam que o fato de Paulo falar ali em Gálatas, dizendo que, falando primeiro o nome de Tiago, mostra que ele era o maior líder. Talvez não necessariamente, né? Mas era um dos líderes ali, com certeza, da igreja em Jerusalém. Avancemos então. Chegamos ao objetivo da carta. Acho que ficou claro para você a autoria de Judas, né? Quem foi Judas? Quem era ele? Mas qual o objetivo dele? A carta de Judas visa exortar a fé e alertar sobre falsos mestres, enfatizando a necessidade de permanecer firme na verdade da salvação. Geralmente, esse versículo de Judas, versículo 3 a 4, ignore por favor ali o capítulo 1, tá? Porque Judas só tem um capítulo, então automaticamente poderia estar só os versículos, ok? Uma dica aí para vocês, e desculpem aqui pelo erro. Ele faz chamado à apologética, a defesa da fé. Só que não é uma apologética contra ataques externos à igreja, sejam políticos ou de outras religiões, mas um ataque interno. Olha o que diz o texto: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação,
foi que me senti, obrigado a corresponder-me convosco. Agora vem, exortando-vos a batalhardes diligentemente, cuidadosamente pela fé. Batalhem pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, esse é um versículo chave para a disciplina de apologética, a defesa da fé. A fé foi entregue aos santos, foi entregue à igreja, e nós precisamos batalhar pela fé. Esse é um desafio nosso, diário. Só que, como eu disse, essa batalha pela fé é uma batalha também interna. Olha o que ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulações, disfarçadamente, com ideias falsas, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Então veja, indivíduos se introduziram com dissimulações, se infiltraram com ensinos errados. Homens ímpios que transformam libertinagem a graça de nosso Senhor e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, o foco da apologética de Judas, o objetivo dele era que a igreja ficasse atento com os falsos mestres que se introduziram na igreja. Não é porque agora falava irmão, não é porque agora falava, saudavam, né, com uma linguagem da fé cristã, que deveria ser aceito de forma fácil. Porque pensa, com toda a ramificação do cristianismo, ou se olharmos especificamente do contexto evangélico, protestante, muitas vezes a gente aceita as pessoas somente por usarem, né, a palavra irmão ou evangélico, e isso é perigoso. Como Judas nos alerta, precisamos batalhar pela fé, precisamos ter convicção da nossa fé e batalharmos pela nossa fé, principalmente internamente. Talvez num contexto nacional seja muito difícil fazer isso, mas no contexto da nossa igreja, da comunidade interna, se torna mais fácil de cuidarmos com os ensinamentos, com as heresias. Hoje muitas denominações têm esse cuidado, né? Tem toda uma junta teológica que cuida do que é ensinado, que acompanha os seus líderes, mas muitas vezes aquela igrejinha que está lá no interior de um determinado lugar não tem essa estrutura, mas é preciso mesmo assim estar atento à fé. É fácil? Não é. É tanto que não é fácil que Judas escreve essa exortação à igreja. Então esse é o grande objetivo: debater, combater a heresia interna da igreja e não externa. Não é esse o objetivo, ok? Ficou claro? Com isso chegamos aqui à conclusão, mas antes de concluir, quero te convidar a você conhecer o nosso site www.firmepropósito.com.br. Lá tem muitos sermões para você, muitos estudos bíblicos. Também te convidar para se inscrever aqui em nosso canal Firme Propósito, para receber mais mensagens abençoadas como essa. E estamos aqui, como Judas nos ensinou, né? Batalharmos pela fé. E é preciso que nós possamos vencer essa barreira do Judas Iscariotes e olhar para Judas, que é um livro de Judas, que é um livro tão desprezado, inclusive teólogos falam, eu quero me aprofundar nisso, estudar um pouco mais isso, né? Porque há uma correlação muito grande entre 2 Pedro capítulo 2 e Judas, e isso tem levado alguns teólogos a dizerem que Judas não tem uma relevância teológica, porque tudo que Judas fala está em Pedro, mas isso não tem nada a ver, porque isso só vem reforçar, né, um ponto teológico e não ser usado para desprezar. Assim serve também os evangelhos sinóticos, né? Um vem reforçar o que diz um outro texto. Mas espero que você tenha gostado da mensagem. Partimos aqui para a conclusão desta mensagem. Esta apresentação explorou a autoria, contexto familiar e objetivo da carta de Judas, encorajando um estudo continuado e reflexão pessoal sobre sua mensagem. Tá bom? Te agradeço desde já e que Deus abençoe a sua vida.
E aqui foi só um pouquinho dessa epístola e que eu quero te encorajar a lê-la e estudá-la. Um grande abraço e até o próximo vídeo.